Olá pessoal, bem-vindas, bem-vindos ao Maiope. Estamos aqui para mais um episódio. Cabelos novos, né, hoje. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com a meditação parte 2, né? Então a gente já falou um pouco na parte que eu comentei sobre a Lívia Aurora, como é que foi meu acesso a isso, como que aconteceu tudo. Então hoje a gente vai falar um pouco mais, vou aprofundar um pouco mais com vocês, tá? Sobre a questão da meditação na minha vida. Quando eu era mais nova, criança, adolescente, eu era uma pessoa menos ansiosa, eu era uma pessoa mais calma, mais zen. Eu era considerada a zen da família. E assim, tudo vai dar certo, tudo é possível, não importa o que eu escolher, o importante é que eu faça com amor, que eu vou ter retorno, darará. E aí, no processo que eu contei pra vocês de me perder, se não me engano, foi lá no primeiro ou no segundo episódio, naquele Minha Jornada, se não me engano, né, no episódio da Minha Jornada. Nesse processo do me perder e dessa construção do novo caminho profissional, eu comecei a ter ansiedade, porque eu estava naquele movimento de tentar compensar, de correr atrás do que eu tinha perdido, enfim. Então, eu tinha o desejo de meditar e eu não conseguia meditar, eu ficava muito agitada, eu achava que eu não ia conseguir. E aí eu entrei no yoga e foi ótimo. Nossa, eu adorava fazer yoga, o ambiente contribuía para isso, né? Para um processo mais reflexivo, de calma interior. Então eu adorava quando eu estava lá no yoga, eu conseguia fazer esse movimento mais interno. E eu não sabia, né? Mas eu também conseguia fazer esse movimento mais interno quando eu fazia as minhas orações. Só que eu não tinha clareza de que eu estava meditando naquele momento, ok? E eu saí do yoga e a vontade de meditar, assim, continuava. Então eu tentava meditar em casa, ficava lá, enfim. Tentava fazer yoga em casa, porque uma das minhas formações é educação física. E aí teve um momento que eu estava muito conectada a essas práticas corporais mais alternativas, enfim, né? Que traz junto uma filosofia de vida. Então eu li o livro de Hatha Yoga e realmente vi o quanto que aquilo era uma filosofia de vida, não apenas o exercício físico, né? Então essa é um grande ponto de yoga. E o tempo foi passando até que eu conheci, como eu falei para vocês, o canal Yoga para Você. E eu vi ali uma oportunidade de retomar a questão da meditação, de recomeçar. E aí eu recomecei com vídeos de meditações guiadas de 10 minutos. Os primeiros dias eu sempre estava lá, aí se seu foco desviar, já tá desviada aqui. Já tá desviada aqui. Mas eu persisti, porque era uma coisa que me fazia bem. Então eu tentava todos os dias fazer um pouco. Tentava ali me desafiar, finalizar aquele vídeo de 10 minutos e tal. E eu consegui, né? Eu consegui meditar 10 minutos, depois 15 minutos. Eu acho que o máximo que eu já meditei foram uns 40 minutos que eu já consegui fazer. E em 2018, eu estava me sentindo muito mal, que eu estava me sentindo muito gorda. Eu realmente estava, né, gorda na época. E eu foquei de que eu queria emagrecer e ficar magra, Gisele Bündchen. E uma das coisas que eu fiz, na verdade, nos primeiros processos foi a meditação.
Então, a meditação para emagrecimento, né? Eu fechava os olhos, imaginava queimando minhas gorduras, assim, esvaziando as células de gordura, na verdade, e aí a gordura saindo pela urina e tal. E aí eu consegui manter todo o processo, enfim, emagreci 17 quilos. E por conta, né, eu acredito muito nisso. Eu emagreci 17 quilos e depois desse processo, eu emagreci com low carb, com jejum intermitente, nossa, que eu adorava, adoro até hoje, me sinto super bem. Hoje, assim, parece que já não tem tanto efeito pra mim, mas é uma prática que eu me sinto bem, né? O meu corpo se sente bem. Eu também me tornei vegana, não só alimentação, né, plant-based, mas a busca da filosofia. Hoje eu não sou mais plant-based em termos de alimentação, mas ainda tenho práticas nesse viés da sustentabilidade, né? Quando eu falar da minha experiência profissional, vocês vão entender isso. E então eu fiz esse exame. Depois que eu emagreci, eu fiz o exame, mas deu que eu estava com idade metabólica de 40 anos. Eu não sei se foi nessa questão da dieta, low carb e tal, que, assim, mudou radicalmente minha dinâmica alimentar. E eu, então, comecei um processo meditativo específico para essa melhora interior de metabolismo. Eu imaginava, fechava os olhos e imaginava as minhas células todas como se fosse aquele smile amarelo, sorrindo, felizes, alegres, darará, enfim. Um mês depois, eu repeti os exames e deu que eu tinha idade metabólica de 22 anos. A própria nutricionista ficou abismada. Ela falou: Lívia, eu nunca vi isso. Um mês, eu nunca vi isso. Eu, sinceramente, nunca vi isso. Realmente o que você fez funcionou. E ela é uma nutricionista, assim, Ayurveda, sabe? Na época ela nem ainda estava, ela estava ainda iniciando na Ayurveda, ela ainda não praticava totalmente. E aí eu falei com ela, falei: Lili, eu acredito muito que tenha sido o meu processo de meditação. Mais até do que eu ter me tornado vegana, que eu me tornei vegana depois do emagrecimento de 17 quilos, eu me tornei vegana. E aí eu falei com ela: eu acredito que mais do que a questão da alimentação em si, tenha sido a questão da meditação. A minha mudança, né, dessa energia interior, do mindset, enfim. E aí logo depois eu engravidei, e aí um dia eu vou contar pra vocês a minha jornada da gestação, mas assim, foram várias questões. Eu não mantive a meditação diária. Eu acredito que eu tenha tido tipo um baby blues, mas durante a gestação também, fiquei muito sensível emocionalmente e tudo. Era o momento, né, exato para eu manter as meditações. Desculpa, gente. Era o momento exato para eu manter as meditações, mas eu parei. Essas são as ondas da vida. Eu vou falar também para vocês, né, sobre isso, esse meu movimento dessas ondas. E aí eu parei de meditar, e depois que meu filho nasceu, eu queria voltar a meditar de novo. E aí demorei, só quando ele tinha, assim, por volta de 1 ano e meio que eu consegui voltar a meditar mesmo, que aí eu aprofundei novamente em mim, que aí foi quando teve essa coisa da livre aurora, né? Essa projeção, essa visão, esse sentimento, assim, sonho, não sei o termo correto, mas nesse momento que eu retomei,
quando meu filho tinha 1 ano e meio, mais ou menos, que isso foi em 2021, aí eu consegui ir mais profundo na minha percepção. Talvez eu até possa ter ido mais profundo antes, mas eu não tinha clareza. E dessa vez eu estava fazendo uma meditação mais consciente, com essa clareza de conexão com a centelha divina, conexão com o todo, enfim, o realinhamento dos meus chakras, meu alimento energético, minha paz interior, e era realmente o que eu estava tendo, né? Então, para mim, a meditação, ela traz quietude interior, né? Quando eu falo da paz interior, para mim, é uma quietude, aquela ansiedade de nossa, 50 milhões de coisas que eu desejo fazer. Eu, quando medito, não sinto essa ansiedade mais. Eu realmente sinto paz, eu sinto que tá tudo ok, que eu estou no fluxo do universo. E hoje, assim, eu tenho um desafio que eu coloquei para mim mesma, não no sentido de dificultar a vida, mas eu tenho um desejo de conseguir ensinar meu filho a meditar. Porque eu vejo muito dessa ansiedade, dessa inquietude interna nele. Ele tem autismo e eu acredito que a meditação vai contribuir muito para ele, por essa quietude interna, né? Para essa paz, para esse equilíbrio energético. Hoje ele tem pouco mais de 3 anos e eu tenho tentado, né? Em alguns momentos, naquela outra casa nossa, eu sempre sentava no jardim e estava meditando, ele vinha, sentava no meu colo, aí ficava quietinho ali comigo um pouco. Eu quero retomar essa prática aqui com ele, né, nessa nova casa. Estou organizando ali o espaço, porque eu acredito também muito na harmonia do ambiente, que a harmonia do ambiente faz a diferença. Eu vou falar um pouco para vocês também sobre minha experiência com Feng Shui em breve, que, assim, a meditação, ela é meio que higiênica para mim. E eu sinto a diferença nos dias que eu não faço. Então, eu venho trazer essa fala, essa experiência para vocês, principalmente para dizer que você consegue também. Se eu, que sou hiperagitada, realmente eu sou hiperagitada, as pessoas não conseguem acompanhar o meu ritmo, e isso não é só uma pessoa que fala, né? Mais de uma pessoa traz esse ponto meu, então eu sou realmente hiperagitada. Por exemplo, tem 2 dias que eu não estou conseguindo dormir, porque eu estou aguardando o retorno de algo, e aí eu me gerou ansiedade, e foram 2 dias que eu não meditei, por ter priorizado outras coisas. Eu falo isso para vocês e eu mesma rio de mim, porque, cara, é uma questão de definir prioridade, né? É uma questão de definir prioridade. E eu priorizei ficar mais tempo na cama porque tá frio. E aí eu queria ficar quente, sabe? Então, aí essa coisa dos altos e baixos, né? Que eu comentei com vocês. Eu fico conversando comigo mesmo, com a minha centelha. Eu vou contar para vocês do meu livrinho que eu converso com a centelha, mais pra frente. Então, para mim é vida. Meditação é vida. E aí outra coisa que eu falo para vocês. Você não precisa sempre ter, é um lugar específico, uma hora específica. Você pode começar assim, né? Até você construir esse hábito, essa rotina para você. Porque realmente é um treinamento. Mas hoje eu já faço meditação, assim, tô no sinal. Faço uma meditação.
Hoje eu já percebi também que o sentimento da gratidão diante das coisas é uma meditação. Então, assim, ontem eu estava correndo e eu passei numa rua que tinha um canteiro, assim, no meio, né? E um ipê rosa atrás do outro, mas estava, assim, maravilhoso, uma coisa divina. E aí eu parei para contemplar aquilo, fiquei olhando aquelas flores rosas, aquela harmonia, aquele rosa no contrafundo com o céu que estava cinza e com, sabe, assim, aquilo me trouxe paz, aquilo me trouxe quietude interna. Então, ali naquele momento, contemplando aquela beleza da natureza, contemplando a divindade que é aquilo, né, como que é perfeito, como que é maravilhoso, né, em pleno inverno, ainda não é inverno, em pleno outono, um frio, tudo, aquelas flores lindas. E é um processo meditativo. É um processo meditativo. Então, você está no trânsito, ao invés de você ficar nervoso, gritando, pegando o celular, e olhando 50 milhões de coisas, fecha os olhos, respira umas 3 vezes, já é um processo meditativo. Depois depois que passou, né, um tempo das minhas meditações com o Yoga para Você, como eu comentei, eu baixei um aplicativo que chama Insight Timer, vou escrever aqui embaixo para vocês. E esse aplicativo, ele tem várias meditações guiadas, tem também workshops, tem várias coisas. Tem versão gratuita, tem versão paga, na verdade, assim, hoje é uma versão gratuita, e se você quiser, você contribui com as pessoas, e tem várias línguas. E o que eu acho legal desse aplicativo é que aparece para você as pessoas que estão próximas a você, que também estão meditando. Então você pode mandar um olá, obrigado por meditar comigo. Você pode se conectar com outras pessoas que também têm a prática meditativa, isso é muito legal. E também é bacana você ver, tem um mapa mundi e mostra com vários pontinhos assim, onde tem gente meditando naquele momento que você está usando o aplicativo também, né? E eu acredito que isso é bacana porque é aquela coisa da força do grupo. Então você vê que tem outras pessoas também meditando, aquilo às vezes te dá até um ânimo maior para meditar. Então eu gosto bastante também desse aplicativo. Ele tem também o formato de você definir, eu não quero ouvir ninguém falando, eu só quero, sei lá, uma música de fundo, um om, e aí você também, eu quero, sei lá, meditar 7 minutos, tem como você organizar, fazer isso lá e realizar a sua meditação. Então eu acho bem bacana esse aplicativo. Bom, gente, era isso que eu tinha para contar para vocês sobre a questão da meditação, e com certeza eu vou viver ainda várias coisas por conta da meditação, vou me conectar por conta da meditação. E não desistam de meditar, procurem várias formas de fazer isso, nem que seja você colocar uma frequência à noite para você dormir. Então, quando você inicia o processo, é um processo meditativo que você aprofunda ali naquele momento. Então, se você também tem esse desejo, não desista, tente várias alternativas. Eu acho que eu trouxe aqui várias possibilidades para vocês. E conta aqui para mim um pouquinho da sua história também com meditação, se você já medita, como que é para você essa experiência. Eu acho que quem começa a meditar, não sei se tem volta não, né? E, enfim, se organizar para priorizar a manutenção da prática. Talvez inicialmente como um dever, um treinamento, e depois realmente como uma necessidade natural, assim como você quer escovar os dentes, você quer meditar, né? E é isso. Um beijo, até mais.